Opa! Estamos aqui mais uma vez, pessoal, vendo aí considerações gerais do sistema nervoso, e foi aqui nesse slide que nós paramos, ajeitando aqui o microfone, que está meio frouxinho, só um instante. Paramos aqui, pessoal, nesse slide falando justamente da parte motora do sistema nervoso autônomo. Parte motora é sempre aquela que dá a resposta do sistema nervoso central. A parte motora do sistema nervoso autônomo é composta por dois ramos, como falamos, a divisão simpática e a divisão parasimpática, normalmente chamados de sistema nervoso simpático e parasimpático. E aí comentamos, né, que esses sistemas meio que são antagônicos entre si, têm ações opostas, e demos o exemplo aqui da frequência cardíaca, que enquanto o sistema nervoso simpático aumenta a frequência cardíaca, o parasimpático diminui a frequência cardíaca. E, de uma forma geral, a divisão simpática está relacionada com atividades que envolvam exercício, ações de emergência, de alerta, respostas de luta ou fuga, certo? Então, se você está passando numa calçada muito tranquilamente e de repente um cachorro dentro de um portão late ferozmente, você toma aquele susto e se prepara para lutar ou para fugir. Então, o seu sistema nervoso como que acende, né, o alerta geral do seu corpo para te preparar. Então, aumenta a vascularização sanguínea nos músculos, aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial, que é para você lutar ou fugir. Já a divisão parasimpática se concentra no repouso, na digestão. Então, depois que você termina o almoço, você tende a ficar sonolento, né? Porque você tende a ter uma circulação sanguínea mais intensa a nível dos intestinos, porque ali é o foco daquela digestão, né? Bom, e temos também, além do sistema nervoso somático, do sistema nervoso autônomo, temos também no sistema nervoso periférico o sistema nervoso entérico. Sim, apelidado aí de cérebro do intestino. É uma atuação involuntária. Você não precisa ficar se torcendo, se espremendo para fazer digestão. Está fazendo a digestão aí agora e independente da sua vontade consciente. Por isso, involuntária. Esse sistema nervoso entérico é composto por mais de 100 milhões de neurônios que estão lá nos plexos entéricos, lá nos intestinos, no sistema digestório, e se estendem pela maior parte do sistema digestório. A maioria destes neurônios funciona independentemente do sistema nervoso autônomo e, em parte, do sistema nervoso central, embora ele se comunique com o sistema nervoso central através dos chamados neurônios simpáticos e parasimpáticos que acabamos de ver. Os neurônios sensitivos do sistema nervoso entérico, eles monitoram as mudanças químicas no sistema digestório, além do estiramento das paredes do sistema digestório. Os neurônios motores entéricos vão controlar, é claro, as contrações do músculo liso com a finalidade de impulsionar o alimento, impulsionar as secreções dos órgãos, né, como o suco gástrico, por exemplo, e a atividade das células endócrinas que secretam os hormônios. Ok? Bom, isso é um apanhado, pessoal, numa simples figura do que foi falado em relação à organização do sistema nervoso central. Perdão, a organização do sistema nervoso, tá? Vamos lá, então. Olha só. Subdivisões do sistema nervoso, é o que a gente está vendo aqui. O sistema nervoso central está no interior da cabeça e eu chamo de encéfalo. O cérebro, o cerebelo aqui atrás e o tronco encefálico, além da medula espinal que está no interior da coluna vertebral. Este é o sistema nervoso central, ele está no centro, perfeito? O sistema nervoso periférico, né, são os nervos cranianos que emergem do encéfalo, os 12 pares. Os nervos espinais, que partem da medula espinal, são 31 pares. Veja como é que eles se
né, se distribuem. Os gânglios, que estão relacionados com os nervos espinais e cranianos, tá? Um gânglio é uma pequena dilatação, uma massinha de substância cinzenta. Os plexos entéricos do intestino delgado, aquela vastidão de neurônios que estão nas paredes dos intestinos, e os receptores sensitivos ou sensoriais, seja da pele, seja dos olhos, do nariz, da língua, da orelha e por aí vai. São os que recebem o estímulo, ok? E na figura B, que é essa daqui, esse organograma do sistema nervoso, ele é muito interessante. Veja só, o que você tem aqui no sistema nervoso central? Você vê que estão chegando situações e estão saindo situações. E estão saindo situações para um destino, obviamente. Então vamos lá. As caixas azuis, vamos lá. Essa e essa. Você tem aí os componentes sensitivos do sistema nervoso periférico. E aqui, ó, do sistema nervoso somático, que nós falamos, do sistema nervoso autônomo e do sistema nervoso entérico. Então, o que tiver de azul são os componentes sensitivos das três partes do sistema nervoso periférico. Notem que isso aqui, esse slide, é o resumo de tudo que foi falado sobre a organização do sistema nervoso. As caixas vermelhas representam os componentes motores. Olha só, eles sempre estão saindo do sistema nervoso central. Por quê? Porque é o sistema nervoso central quem elabora a resposta. E a resposta do sistema nervoso sempre é motora. Não se esqueçam disso. Ou vai contrair um músculo, ou uma glândula vai secretar o seu hormônio. As caixas verdes são quem vai efetuar a resposta que veio do sistema nervoso central. Ou seja, veja aqui, no sistema nervoso somático, músculo esquelético, falamos disso, por isso movimento voluntário. No sistema nervoso autônomo, músculo liso, músculo cardíaco e glândulas, ou seja, as vísceras. E no sistema nervoso entérico, músculo liso, glândulas e células endócrinas do sistema digestório exclusivamente. Ok? Então, isso aqui, esse slide, meus queridos, é o resumo de tudo que eu falei lá atrás sobre a organização do sistema nervoso. Então, preciso que vocês saibam, descrever o sistema nervoso central, descrever o sistema nervoso periférico, os seus componentes, e os elementos que os constituem, obviamente. Isso é organização do sistema nervoso. Beleza? Bom, claro. E as funções do sistema nervoso? Eu venho falando das funções do sistema nervoso por todos esses slides. Sempre. Quando eu falo em elementos sensitivos e elementos motores, e um elemento que processa essas informações, eu estou falando de funções do sistema nervoso. Isso é simples de entender. Veja bem, pense em você parado no trânsito. Você está dentro do carro, o sinal está vermelho. Ok. Quando o sinal fica verde, o verde, ele adentra os seus olhos. Seus olhos têm fotorreceptores. Eles têm receptores, que percebem o verde. E o verde, então, entra pelos seus olhos, por meio de nervos, vai até a área do cérebro responsável pela visão. No cérebro, essa informação captada pelos receptores nos olhos, essa informação é trabalhada, processada. E o cérebro elabora uma resposta apropriada, que vai ser sempre motora. Então, quando você vê o verde, qual é a resposta do seu corpo? Pisar no acelerador.
Isso é o quê? Um movimento esquelético, do músculo esquelético. Entenderam, pessoal? Você tem um componente que recebe, um componente que recebe e conduz isso ao sistema nervoso central, essa informação. O sistema nervoso central processa, interpreta essa informação e elabora uma resposta, que também, por meio de nervos, ou vai para músculos ou vai para glândulas. Então, ao olhar o sinal verde, você pisa no acelerador. As 3 funções básicas estão aí. Um atleta que está, né, naquele pedestalzinho para pular na piscina, ele vai nadar 100 metros, nado crawl. Mas primeiro eles ficam ali preparados para pular na piscina. Quando é que eles pulam na piscina? Quando eles ouvem um sinal sonoro, um barulho, um tiro, geralmente, um apito. Aquilo ali adentra a orelha deles, e a orelha tem receptores sensoriais. Isso é levado para a área do cérebro, que é sistema nervoso central, que processa este som do tiro, por exemplo. Então, o cérebro processa essa informação e elabora uma resposta, que vai ser motora. Então, o indivíduo se joga na água para a competição. As 3 funções estão aí. Sensorial, que percebeu o estímulo sonoro, a central, a integrativa, que o sistema nervoso central processa, e a motora, que os músculos ou glândulas processam, né? Liberam, executam a função. Por isso que são chamados de órgãos efetores. Quem são os órgãos efetores? Aqueles que vão efetuar a ação. E quem são? Músculos, liso, estriado esquelético, estriado cardíaco e glândulas. Ok, galera? Será que deu para funcionar aí direitinho? A gente pode dar mais exemplos. Mas vamos ver as funções? Eu primeiro dei exemplos práticos, agora eu vou falar das funções. E lembrando, eu preciso que vocês saibam descrever essas funções. Não decorar, mas saber realmente descrever. Porque vocês vão trabalhar com isso nas suas vidas profissionais. Veja bem, o sistema nervoso executa tarefas complexas. Claro, a gente já falou sobre isso. Os pensamentos, as emoções, as tomadas de decisões, o planejamento, né? O sistema nervoso nos permite sentir vários odores, né? Desde os agradáveis aos mais desagradáveis. E isso é importante porque nos protege. Se você sente um cheiro de queimado, isso vai te ligar um alerta para ir lá desligar um gás, para tirar a panela do fogo, para perceber que pode haver um perigo ali iminente. O sistema nervoso nos permite falar. E veja que a fala não é algo simples, pessoal. Você tem a parte motora da fala, né, que está me fazendo aqui articular palavras para vocês, mas vocês têm também uma parte de integração, de associação da fala, uma área em que você compreende a linguagem. Olha que interessante. Né? E o sistema nervoso também nos permite lembrar eventos do passado. E o nome disso é memória. E a memória é muito importante sobre o aspecto do aprendizado, das emoções, do comportamento, enfim. Por isso a doença de Alzheimer é tão devastadora para um ser humano, porque ele atinge nas questões relacionadas à memória, ele atinge nas questões relacionadas à sua personalidade. Além disso, o sistema nervoso gera sinais que controlam movimentos corporais e regulam o funcionamento dos órgãos internos. É o que nós vimos, pessoal, na organização do sistema nervoso. Não é isso? Você tem um sistema nervoso central. Tudo chega ali e sai dali. Chegam informações sensitivas ou sensoriais para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central saem respostas. Vimos o sistema nervoso periférico. Tem um, que é o somático, que cuida do movimento voluntário. Tem outro, sistema nervoso autônomo, que cuida das funções viscerais. E tem outro sistema nervoso entérico,
que especificamente cuida das questões digestórias, do seu controle, né, do seu ambiente químico, dos movimentos intestinais. Perfeito? Essas atividades diversas, pessoal, podem ser agrupadas e são agrupadas em 3 funções que eu tenho falado nesses 4 jogos de slide que nós estamos postando aí para vocês. Uma função sensitiva, que é o aporte, é a chegada da informação no sistema nervoso central. Uma função integradora, que é o processar, é o interpretar dessas informações. E uma função motora, que é a saída, é a resposta que o sistema nervoso central dá àquelas informações sensoriais que lhe chegaram. É fabuloso isso, certo? Essas 3 funções é para a vida de vocês. Toda vez que você quiser compreender um fenômeno, uma função de controle do sistema nervoso, você vai implementar essas 3 funções, certo? Vou falar de novo. Um outro exemplo, que não seja uma resposta voluntária. Você não vê uma pessoa importante na sua vida, vamos dizer assim, há 2 anos. E de repente você está numa sala de aula e aparece ela na porta. Imaginaram a cena? Então, quando você vê a pessoa, isso vai entrar no seu cérebro, só que ele não vai mexer com a área visual apenas, né? Ele vai chegar na sua área visual, mas isto vai ter um sentido. Ver uma pessoa muito querida que você não havia há muito tempo não provoca só uma resposta motora, provoca respostas emocionais. E esse é o gostoso do complexo do sistema nervoso, que aí é um outro estudo. Aqui eu estou só apresentando a vocês com a finalidade de provocar, porque você biomédico, você fonoaudiólogo, você terapeuta ocupacional, vão mexer com o sistema nervoso e com respostas motoras, sim, mas vocês também vão mexer com os comportamentos das pessoas, com a sua educação, com a sua polidez, com a sua forma agradável de lidar com os outros. É assim que você conquista as pessoas. Então, aí é algo mais, né, elaborado, mais complexo. Então, volta. Você viu uma pessoa querida. Qual é a resposta imediata? Aumenta a frequência cardíaca, sem você querer. Tá vendo? Então, ver uma pessoa querida que tu não vias há muito tempo te evoca uma resposta. Várias, né? Você vai ter liberação de hormônio, você vai ter batimento cardíaco aumentado e você vai querer ir até a pessoa para abraçá-la. Veja como é que as questões emocionais comportamentais são muito mais complexas do que a questão motora. Olhar para um sinal e pisar no acelerador é uma resposta, né, entre aspas, simples. Agora, ver uma pessoa que não se via há muito tempo vai ter o mesmo emprego das 3 funções, só que as respostas são mais complexas, porque envolve emoção, comportamento, ok? Mas, se as dúvidas estão aparecendo, vocês vão assistir os vídeos novamente, vocês vão ler o capítulo de livro que eu dispus a vocês, e é claro, eu estou à disposição também para dirimir dúvidas. Vamos ver de uma forma bem mais tranquila. Olha aí, função sensitiva é a primeira. Olha a descrição. Os receptores sensitivos detectam estímulos internos, como elevação da pressão arterial, ó, ou estímulos externos, tipo, cai uma gota de água no teu antebraço, no teu braço. Essas informações, pessoal, sensitivas, são então levadas para o encéfalo e para a medula espinal por meio dos nervos cranianos e espinais. Essa é a função sensitiva. Perceberam? Então, por exemplo, essa da elevação da pressão arterial. Na artéria carótida comum, que fica no pescoço, dentro, na parede da artéria internamente, você tem um monte de receptor sensorial
que detecta o quê? Quando o sangue bate na parede da artéria com mais força. São chamados baroreceptores. Quando o sangue bate com mais força na parede dessa artéria, isso vai ser por meio de nervos levados ao encéfalo e o encéfalo processa. Tipo, eita, a pressão está alta, vou responder. Como que ele responde? Mandando informações para que o músculo cardíaco dê, né, uma relaxada, que os vasos sanguíneos se dilatem para diminuir a pressão. Mas a parte sensitiva é essa: receber o estímulo, converter isso em impulso nervoso ou potencial de ação, que é algo que vocês vão ver na disciplina de fisiologia humana, e levar esse impulso nervoso até o centro. Isso é a função sensitiva. Não decorem, saibam disso. Leiam, expliquem para as pessoas. Nós aprendemos mais quando fazemos. Por isso que eu solto vocês na aula prática, para vocês tocarem nas peças, para vocês manipularem, para vocês conhecerem. Perfeito? Nós precisamos fazer para podermos aprender. Função sensitiva. A próxima função, a integradora, a que processa essas informações sensitivas. O sistema nervoso processa as informações sensitivas, analisa essas informações, e toma decisões, olha a palavra, pessoal, adequadas. Toma decisões apropriadas para cada resposta, que é uma atividade, né? Isso de analisar as informações que chegam no sistema nervoso central e tomar decisões, essa atividade é conhecida como integração. Por isso o nome da função é integradora. Pegar o detalhe da resposta adequada, as decisões têm que ser adequadas, pessoal. Né? Se você fala bom dia para alguém e alguém te responde bom dia o quê? Ou de outra forma agressiva, veja, você estimulou com bom dia, isso foi processado pelo cérebro de quem ouviu e devolveu uma resposta apropriada, vocês acham? Adequada? Não. Foi uma resposta agressiva. Ou seja, alguma coisa ali está errada. Né? Porque não foi uma decisão adequada de responder o seu bom dia com agressividade. Então entra aí muito no campo do comportamento, mas nunca fugindo das nossas 3 funções básicas do sistema nervoso. Compreendem? E a função motora, que é a resposta que o sistema nervoso central desenvolveu. Após processar as informações sensitivas que vieram lá dos receptores sensoriais por meio de nervos, né? Lembra? O sistema nervoso, então, desencadeia uma resposta motora específica e apropriada, né? Ativando os efetores. Ativando quem, meus filhos? Músculos e glândulas. Né? Por intermédio de quem? Ou dos nervos cranianos ou espinais. Mas vejam que sempre quem leva a informação são os nervos. Então vocês vão encaixando aí os elementos, os componentes do sistema nervoso e vão sabendo quem é quem, e onde estão e o que fazem. Então, a estimulação dos efetores, né, músculos e glândulas, causa a contração dos músculos e a secreção de hormônio pelas glândulas. É a forma do nosso corpo responder, é a forma do nosso sistema nervoso responder. Quais são as funções básicas do sistema nervoso? Sensitiva, integradora e a motora. Perfeito? Tem que ler, tem que ouvir, vá aos livros, estude, deixe seu conhecimento consistente. Não decore. É preciso entender. Uma vez que aprendeu, você só esquece se você quiser. Perfeito, meus caros? Bom, e eu tenho que falar aqui, pessoal, para acabar esse primeiro jogo de slides, eu tenho que falar da anatomia do neurônio, certo? Bom, há uma característica similar nos neurônios, nas células musculares também. Então, da mesma forma que as células musculares são, os neurônios são
excitáveis. Lembram? Excitabilidade? Então, o neurônio tem a capacidade de responder a um estímulo e converter esse estímulo em um potencial de ação, que também pode ser chamado de impulso nervoso. Ok? As células musculares também são assim. Quando estimulados, convertem, é uma palavra melhor, o estímulo em impulso nervoso, em potencial de ação. O que é um estímulo? Nós já conversamos sobre isso. É qualquer mudança no ambiente que seja forte o suficiente para iniciar um potencial de ação ou impulso nervoso. Então, eu lembro de uma história que eu contei para vocês sobre passaram por vocês e esbarraram, mas você nem sentiu, você nem percebeu. Por quê? Aquele estímulo do esbarro não foi intenso suficientemente, para provocar a formação de um potencial de ação ou impulso nervoso. Um potencial de ação ou impulso nervoso, por sua vez, é um sinal elétrico, pessoal. Olha que maneiro. E ele se propaga pela superfície da membrana do neurônio. Esse potencial de ação ou impulso nervoso começa e se propaga devido à passagem de íons. O que é íon? É uma partícula eletricamente carregada. Sabe quem participa bastante? 2 íons famosíssimos que participam bastante: sódio e potássio. Vocês vão ver isso em fisiologia humana. Então, o movimento de sódio e potássio para dentro e para fora da célula, vocês vão entender, é que gera um potencial de ação. E uma vez iniciado o potencial de ação ou impulso nervoso, ele é transmitido muito, muito rapidamente e em velocidade constante. E vai se propagando, certo? Esse é um neurônio. O neurônio, pessoal, e eu preciso falar das partes de um neurônio, ele tem essas ramificações aqui, ó, são chamadas de dendritos. É por aqui, veja a setinha, ó. É por aqui que o estímulo chega. Chega aqui, nos dendritos. Notem que esses dendritos, né, esses galhos, ó, dendritos são esses galinhos, certo? Notem que eles têm uma espécie de espinhos, né? Olha só, cheio de espinhos. Quanto mais espinhas dendríticas, que são o nome desses espinhos, quanto mais espinhas dendríticas você tem no seu dendrito, mais conexões seu neurônio tem, com cerca de 10, 30 mil neurônios. Isso é maravilha, né? Então, dendritos são projeções, né, por onde chega o estímulo no neurônio. Essa outra parte aqui é o chamado corpo celular. É o cérebro do neurônio, digamos assim. Porque o corpo celular do neurônio é como se fosse uma célula típica. Tem núcleo, tem DNA, tem mitocôndria, tem aquelas organelas, ribossomos. Então, essa é a parte importantíssima do neurônio, que é o corpo celular. Depois nós temos a continuidade, olha só, uma espécie de cauda, né? Esse é o axônio. Lembra, meus caros? O que é um nervo? É um feixe de milhares de quê? De axônios. Então, ó, aqui numa fotomicrografia, né, de microscópio, você tem aqui um axônio, olha só. Agora junta milhares de axônios, você tem um nervo. Para que nervo serve? Para conduzir a informação nervosa. Aqui, os axônios estão envolvidos. Olha aqui o impulso nervoso, ó, passando em direção ao finalzinho. E notem que esse axônio que está em amarelinho, olha só, ele é forrado, como o fio do carregador da sua bateria é, né, enovelado, é revestido por borracha. Os axônios, grande parte dos axônios são
revestidos pela bainha de mielina. A bainha de mielina isola o axônio, protege o axônio, e ao mesmo tempo que, em última análise, faz com que o impulso nervoso seja mais rápido. E então o impulso nervoso viaja até aqui e chega aqui no que chamamos de terminações axônicas, e você nota que aqui tem uma dilataçãozinha chamada botão sináptico. É esse botão sináptico que vai se encontrar com quem? Com outro neurônio ou com uma célula muscular ou glandular, dependendo da função e onde está esse neurônio, certo? Como é que é o nome da comunicação do botão sináptico de um neurônio com um neurônio, com outro neurônio, ou uma célula muscular ou uma célula glandular? O nome dessa comunicação é sinapse. Perfeito? Nós encerramos aqui, pessoal, esse primeiro momento do anatomia do sistema nervoso, tá? Um forte abraço a vocês. Dúvidas, comentem comigo e fiquem com Deus.